Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. O título da mensagem de hoje: o que a falta de comunhão faz? É o que nós vamos tratar nesta manhã. O que a falta de comunhão faz na nossa vida? O que é comunhão? Relacionamento com Deus. O que essa falta de relacionamento com Deus traz para a nossa vida? É o que nós vamos tratar nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Quem não tem comunhão, qualquer coisa se desespera. A falta de comunhão demonstra o desespero de uma pessoa, a falta de discernimento, a escolha errada, a falta de certeza. Enfim, ela acarreta algo que foge do nosso controle. Ter comunhão com Deus, ter um bom relacionamento com Deus, conhecer a Deus, constitui a glória de nós seres humanos. A nossa glória não está debaixo de um jugo humano. A nossa glória não está embaixo de um ensinamento de homem, de uma religião, mas em si em conhecer a Deus e ter um desenvolvimento com Ele, um relacionamento com Deus. Diga glória a Deus. É como nós acabamos de cantar, né? Haja o que houver, Ele é Deus. A gente canta isso bem aberto, mas quando a situação vem, a gente fala, não é bem assim. Amém? Deus, Ele está no controle da nossa vida. Nós precisamos acreditar, viver isso. E falar em comunhão não tem nada melhor do que falar de Jó. Jó capítulo 1, versículo 9. Jó capítulo 1, verso 9. Não vou ler toda a história porque ela é extensa, mas eu quero extrair algo dessa comunhão de Jó com Deus. O texto deixa bem claro que Jó tinha uma característica que agrada a Deus, que era ser íntegro. O que é ser íntegro? É ser inteiro no relacionamento com Deus. Não deixar que nada atrapalhe o relacionamento com Deus. Porque na vida nós temos mais coisas que venham nos atrapalhar do que se relacionar com Deus. O motivo é que não falta. É como diz a canção, né? Ele é Deus, se Ele quiser Ele cura, se Ele não quiser Ele cura. Quando a gente tem um relacionamento, uma comunhão com Deus, até o que está errado a gente dá glória a Ele. Mas quando a pessoa não tem a comunhão, quando falta a comunhão, tudo é momento de desespero. Deu uma topada, é um desespero. Machucou o dedinho, mindinho, é um desespero. Aconteceu qualquer situação, é desespero. A falta de comunhão, a falta de relacionamento com Deus faz a gente perder aquilo que nós temos de bom em Deus. E Jó vai nos mostrar isso. Você já conhece toda a história dele, eu vou narrar alguns pontos. E o fato aqui é que Deus apostou em Jó. Olha o verso 9, olha. Lê aí o verso 9 junto comigo, vamos lá. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, Deus está falando super bem de Jó. Não tem ninguém na terra igual a ele. Nada atrapalha o meu relacionamento com Jó. Ninguém consegue. Amém? É igual a gente, né? Ninguém consegue atrapalhar uma... Gente, qualquer coisa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Ficou doente, pronto. Teve um problema, pronto. Teve uma perda, pronto. Até parece que a gente vem aqui para não perder. Gente, a vida tem perda. Tudo que nós vivemos aqui é mera uma prova humana. É algo que é passageiro, é algo que vai passar. Mas quando nós estamos na provação, nós entramos no desespero. Então Deus apostou com Satanás, dizendo: olha, Jó, ele é íntegro a mim, nada se quebra no relacionamento meu com ele. Aí Satanás diz para Jó: então ele
teme realmente ao Senhor? Aí no verso 10, acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste? E os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não vai blasfemar contra ti na tua face. Olha o duelo, olha o diálogo de Deus com Satanás e Satanás com Deus. Satanás está ali dizendo, olha, claro, o Senhor deu tudo a ele, o Senhor abençoou, olha só a multiplicação que ele tem de bens, olha como é que ele tem tudo, olha a família dele. Deixa eu pôr a minha mãozinha nele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. A gente não precisa nem das mãos de ninguém. Com a gente mesmo a gente já começa a blasfemar contra Deus. Basta acontecer qualquer coisinha, já é motivo. Isso se chama, gente, falta de comunhão. Porque se nós estamos na comunhão, no relacionamento com Deus, nós somos capazes, até na adversidade, de glorificar a Deus. É o que nós viemos aqui na terra. A gente não veio aqui só para comer e beber, não. A gente não veio aqui só para as coisas que a gente faz humanamente falando, não. A gente veio aqui para glorificar a Deus com a nossa vida. A nossa comunhão com Ele é para glorificar o nome dEle. Então coisas vão acontecer, mas eu tenho que manter a minha integridade a Ele. Porque existem muitas coisas que vão acontecer e vão quebrar essa integridade, se é que isso é integridade. Porque quando a pessoa é íntegra, a outra, nada se quebra. Amém? Quando o marido é fiel à mulher, a mulher é fiel ao marido, nada se quebra. Fofoca não quebra, relacionamento algum quebra, porque eles estão em comunhão, eles se tornaram uma só pessoa. Diga glória a Deus. E tudo que Deus quer de nós é que nós tenhamos o quê? Comunhão, em conhecer a Ele. A Bíblia diz que o que constitui a glória nossa é conhecer a Deus. Quem conhece a Deus entende na perda que é Deus. Quem conhece a Deus sabe que a vida está na mão de Deus. Quem conhece a Deus sabe que vai ter perda, vai ter adversidade, mas são passageiros, vai passar e a gente vai vencer. Se você crê, diga glória a Deus. Amém? Disse o Senhor, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi colocar as patinhas na vida de Jó. Amém? A gente passa por prova, gente. Se a nossa vida de fato está na mão de Deus, ou em comunhão com Deus, nós não deveríamos temer a nada, mas Deus sabe que nós somos fracos. Agora, o pior problema de nós seres humanos é perder a comunhão com Deus. E perder a comunhão não significa estar longe da igreja. Eu posso perder a comunhão estando dentro da igreja. E é muito mais fácil eu me afastando, perder, do que estar. Pelo menos eu estou ouvindo, pelo menos Deus está me tocando, pelo menos Deus está me orientando. Agora, a falta de comunhão vai fazer a gente tomar atitudes que não vem de Deus. Esse é o grande perigo. Eu me esforço diariamente para estar em comunhão com Deus, porque senão o desânimo vem e derruba a gente. É ou não é verdade? O desânimo é terrível. O desânimo, ele não avisa quando vem. Se o desânimo fosse um monstro, era fácil. É ou não é? Agora o desânimo não, ele vem devagarzinho. Ele não avisa porque veio. O desânimo, ele vem mansinho. O desânimo vai fazendo com que você não tenha vontade mais de se arrumar. O desânimo vai fazendo com que você não tenha vontade de tomar banho. Olha que frieza. O desânimo vai fazendo com que você vai perdendo a vontade, os desejos de coisas que são naturais da vida. Mas quando vê, a pessoa perdeu o prazer, perdeu a alma. Por isso que Jesus falou: o que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é a alma? São os sentimentos, são as nossas emoções. Você já pensou se você perder isso? O que você vai ter mais na vida? Se você tem tudo e você perdeu o prazer pela vida. O desânimo faz isso. Ele vai fazendo a gente sendo desmotivado, perdendo o prazer aqui.
A pessoa se arrumava, já não gosta mais. Ela tomava banho todo dia, já não toma mais, só os sábados. Jesus, sai de perto. Então, o desânimo vai criando essas coisas ruins na gente, que a gente vai perdendo a comunhão com Deus, porque a nossa essência é Deus. Enquanto a gente está em comunhão com Deus, a gente está vivendo bem. Quando a pessoa perde a comunhão com Deus, gente, acabou. E Deus falou: olha, só não toca na vida dele. Você pode observar, acontece tudo com você, mas ninguém consegue tocar na sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Diga glória a Deus. A tua vida está na mão de Deus, você aceitando ou não, querendo ou não. Amém? Você só precisa conhecer Deus, você só precisa ter comunhão com Deus. Esquece religião. Deus nunca foi, nunca será uma religião. É que fizeram de Deus e de Jesus uma religião. E o fato interessante é que Jesus veio exatamente para morrer para tudo isso. E as pessoas continuam pregando algo que nem existe mais, que é a lei. A lei deixou de ser. Amém? A Bíblia diz que a lei vigorou entre os profetas e João Batista. Depois de João, a lei foi removida. Mas tem gente debaixo de lei. Então está debaixo de maldição, porque não existe mais lei. Amém? Ela está debaixo da má o quê? Má ação diante de Deus. A desobediência a Deus. Então, Jó íntegro. Olha o que acontece. Uma sucessão de problemas na vida de Jó, que eu não vou nem ler, que você já conhece. Amém? Só restava um para dar uma má notícia. Olha, Jó estava lá, aconteceu isso. Ó, Jó estava lá na casa do seu filho mais velho, a casa caiu na cabeça de todo mundo, matou seus 10 filhos. E foi recebendo uma sucessão de notícias ruins. Olha o que Jó faz depois de tanta notícia ruim. Olha o verso 21. Vê se você seria capaz de fazer isso. Vê se você está na comunhão com Deus. Olha o que ele diz: ó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o quê? O Senhor o tomou. Diga glória a Deus. Amém? Isso prova que Jó não blasfemava contra Deus. Aí eu te pergunto, você pensa, será que de vez em quando você não blasfema contra Deus? Você diz que a tua vida está na mão de Deus. Então, se você reclama de algo da sua vida, você está reclamando de quem? De Deus. Amém? Deus sabe que somos fracos. Deus só quer que a gente conheça Ele. A indignação de Deus sempre é a falta do conhecimento. A indignação do Senhor, Ele diz que, olha, meu povo está revoltado contra mim. Até o boi conhece seu dono. Veja, os animais conhecem, mas o meu povo não me conhece. O meu povo tudo acha que é demônio. O meu povo tudo acha que é um capeta. E às vezes é o próprio Deus criando às vezes algumas perdas na nossa vida para a gente seguir melhor. Quantas perdas você já perdeu e você está seguindo melhor? É ou não é verdade? Então a perda, ela não é ruim de tudo. Ela sempre vai existir. E muitas perdas o próprio Deus tira do nosso próprio caminho. Amém? A maior raiva de Satanás aqui nesse episódio é que Jó não deu um gostinho de dizer, ó, Deus me deu, Satanás tomou. Não. Olha o que Jó diz. Deus me deu e Deus tomou. Quer dizer, Jó não aceitava Satanás na vida dele. Jó não aceitava essa questão que o diabo está fazendo, que o diabo está na roupa, que o diabo está na sopa. Não. Jó simplesmente, ele não dá um gostinho para Satanás. Ele diz o quê? Deus me deu e Deus tomou. O que ele quer dizer com isso? Só Deus pode me dar, só Deus pode tomar, só Deus pode abrir porta, só Deus pode fechar. Esse conhece a Deus. Olha que ele ainda não conhecia. Amém? Por que ele não conhecia? Porque ele conhecia só a religião. Jó conhecia só a religião. Faz isso, faz aquilo. Você vê no início da história, eu estou narrando porque é extensa a história dele. Você vê no início da história de Jó, Jó sacrificava para que não acontecesse nada com seus filhos. O que aconteceu com seus filhos? O que eu mais temi me sobrevém.
Aí quer dizer, ele dizia que conhecia Deus, ele dizia que tinha comunhão com Deus, mas ele temia que algo acontecesse com seus filhos. O que ele fazia? Sacrificava para que Deus não fizesse nada. Você vê que o sacrifício não tem nada a ver com Deus, viu? Porque se tivesse, Deus teria livrado. Amém? A família de Jó. E uma das coisas que eu detesto quando fala mal da mulher de Jó. Amém? Só por um momento insano que ela cometeu. Vai manter íntegro esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Olha o que ele fala para a mulher. Mulher, você fala como doida, você bebeu, peste. Deus me deu, Deus não poderia tomar? Olha o nível de relacionamento que Jó tinha para com Deus. Como é que eu sei que uma pessoa tem um relacionamento bom com Deus? Quando ela passa pela prova. Quando está tudo bem, não tem como saber. Mas quando passa pela prova, começa a espresepada. Não posso, não dá, estou ocupado. Amém? Isso é nada mais do que a falta de comunhão faz com os filhos de Deus, com aqueles que acham que está na comunhão. Está na igreja nem sempre está na comunhão. A comunhão é um relacionamento, a comunhão é um casamento. Amém? É entender um ao outro. E você sabe que nesse quesito não é fácil. Amém? Amém ou não? Então Jó entendeu que tudo na vida dele era Deus. E como é que vive os crentes de hoje? Se aconteceu mal, foi quem fez? O Didi, o diabo. Se aconteceu algo bom, quem fez? Deus. Então fica assim, Deus deu, diabo tomou. Deus deu? Não, Jó não. Jó, ele narra a seguinte coisa, ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Para Jó só existia Deus. Amém? A fé de Jó, mesmo ainda não tendo comunhão, porque ele não conhecia Deus ainda por causa da religião, quando Jó passa a conhecer Deus, quando ele tira a religião, ele entende o que ele estava passando era simplesmente uma prova. Ele não permite que a sua mulher venha estragar o relacionamento que ele tinha com Deus. Amém? Vamos abrir um parente. Claro que não são todas. Tem mulher que atrapalha o relacionamento do homem para com Deus, como tem homem também que atrapalha o relacionamento com Deus. O que Jó fazia? Ele não deixava ninguém se envolver no relacionamento dele para com Deus. Então isso se chama comunhão. Agora não é o que a gente vê. Acontece um problema, pronto. Primeira coisa que a pessoa deixa de congregar, de ouvir Deus. Amém? Aconteceu algo, ganhou algo, não tem tempo para Deus. Perdeu algo, não tem tempo. Que integridade é essa? Que relacionamento é esse com Deus? Na verdade, isso é falta de comunhão. Amém? Ganhou? Glória a Deus, vou buscar Deus. Perdeu? Glória a Deus, vou buscar Deus. O que Jó quer dizer? Que tanto Deus dá quando Ele tira a hora que Ele quer. Se não fosse assim, Ele não seria soberano. Estaria dois reinos subdivididos. De um lado Deus e de um lado o diabo. Não. A Bíblia diz que Deus, Ele controla tudo. Diga glórias a Deus. Amém? Então, Jó não dá o gostinho para Satanás, dizendo, ó, Deus me deu, Satanás tomou. Não. O que ele diz? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome. O que ele quer dizer com isso? Na minha vida, na minha fé, só existe Deus. O maligno não toca, nada toca, para mim não existe, para mim está fora de cogitação. O relacionamento que Jó continha era ele e Deus. Amém? Por isso que Deus colocou a mão no fogo. Se é que eu posso dizer assim por Jó. Ele diz, ó, não tem ninguém lá na terra igual a Jó. Quem é igual a Jó aqui, diga amém. Falta muito, né? Para ter essa comunhão, olha, falta muito. A gente perde 100 reais, né, pastor? A gente perde 100 reais e fica em desespero. Não é o caso dele, não. Amém? É ou não é? Então quer dizer, quem falou que a gente vai perder? E quando a gente acha? A gente não fala nada. Ninguém nunca diz assim, ó, você vai na vida, você vai perder, você vai ganhar. Não. São processos naturais da vida.
Na verdade, às vezes tem perda que é ganho, como tem ganho que é perda. A vida é complicada de se entender, mas nós temos que conhecer a Deus para entender a nossa vida. O nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus é que vai fazer a gente entender as coisas de Deus. No capítulo 42 de Jó, vamos lá no finalzinho de Jó, só para a gente entender que tudo que Jó viveu era nada mais falta de comunhão e conhecimento a Deus. Porque ele mesmo vai narrar que ele não conhecia a Deus, como muitos não conhecem a Deus, conhecem a religião, conhecem a doutrina de uma igreja, mas Deus de fato ele não conhece. Amém? Então vamos lá, Jó 42, versículo 5. Olha que o próprio Jó está aqui narrando, ele mesmo vai narrar o que está escrito aqui. Acompanha aí comigo para você entender, ó. Ele diz assim: eu te conhecia só de quê? Só de ouvir. Você conhece uma pessoa só de ouvir? Você conhece uma pessoa só de longe? Não. Lembra no início quando você conheceu uma pessoa? Você não via o quê? Os seus erros. Você não via as suas falhas. Foi até bom se você visse, você não casava. Amém? Se fosse hoje, talvez muitos não casavam. Então, o relacionamento, gente, a comunhão serve para conhecer a pessoa. Amém? Por isso esse caso, né? Fala que é comunhão, né? Comunhão de bens, né? Então a pessoa casa para quê? Para conhecer uma outra. Então o relacionamento com Deus é um casamento com Deus. Olha o que Jó está dizendo. Eu te conhecia só de quê? De ouvir falar. Só de ouvir falar. Quando ele passou a conhecer a Deus? Quando ele passa pelas perdas, pelas provas. E Deus antes havia dito Satanás: olha, ele é íntegro. Ele é inteiro, ele não se quebra por nada comigo. Só tem ele lá na terra, não tem ninguém. Engraçado, ele não falou de Davi, ele não falou de nenhum herói da Bíblia, ele não falou de nenhum discípulo, ele não falou de João Batista, que ele enalteceu tanto, ele não falou de nenhum profeta, ele não falou de João. Olha que ele amava João, Pedro, Tiago, os três que ele mais amava. Mas ele fala de Jó, que Jó era íntegro. Essa integridade não era conhecer não, porque ele não conhecia, mas ele já era íntegro. Eu acredito que tem gente que já tem integridade, já nasce com essa integridade. Tem gente que é íntegro no que faz. Amém? Tem gente que tem uma profissão, ela é íntegra aquela profissão. Então aquela pessoa, quando casada, vai ser íntegra no casamento. Então a pessoa é íntegra aos seus pais, a sua educação, enfim. Essa coisa já vem da pessoa. A comunhão vai revelar se a pessoa é íntegra ou não. A comunhão vai revelar de fato com os problemas, com as perdas, quem é a pessoa. Então o que Jó está dizendo? Olha, eu te conhecia só de ouvir. Agora que eu passo por toda essa prova, eu conheço o Senhor. Diga glória a Deus. Então, gente, vamos resumir. Quantas pessoas só conhecem Deus de ouvir? Por quê? Porque não tem comunhão. Eles acham que a comunhão é falar em línguas. Ele acha que a comunhão é fazer mais uma campanha, é o jejum. Não, a comunhão é um relacionamento, é um caminhar de duas pessoas. É conhecer de fato quem é Deus, é entender que na perda é Deus, é entender que na vitória é Deus, é entender que na nossa vida só tem um Deus. Diga glória a Deus. Fala para o irmão, na sua vida só existe um Deus, um Deus. Amém? Fala para ele, não existe outro Deus. Amém? Mas você quer ver o que afasta a pessoa? Paulo vai narrar aqui o que afasta as pessoas de Deus. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 4. Olha o que afasta as pessoas de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. É o que mais tem nas religiões, nas igrejas religiosas. E tem afastado gente
presente de Deus. Cada vez mais, a falta de comunhão faz tudo isso que nós estamos narrando aqui nessa manhã. A falta de comunhão faz a pessoa ter atitude longe de Deus. Ela vai achar que na religião se perdeu foi o diabo. Ela vai achar o que aconteceu, que adoeceu ela foi o diabo. Ela vai acreditar que foi macumba, que foi o grande. Ela vai ver debaixo desses preceitos humanos, sem entender que muitas perdas se tornam em vitória e ganho, como muitos ganhos e vitórias se transformam em perda. Muitas coisas que a gente acha que é bênção, é maldição. Muitas coisas que a gente acha que a maldição vai se transformar em bênção. É assim que Deus faz. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, enquanto a gente dorme, o que Deus faz? Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. Amém? Quando você está dormindo, Deus já preparou tudo. Amém? Às vezes você não sai, algo te prendeu para você não sair. Quem está cuidando de você? Aí você vai e reclama daquilo que Deus está te protegendo. Você está reclamando de Deus. Então, a falta de comunhão, de entender a Deus, eu atribuo isso à religião, às doutrinas, os ensinos. E Paulo vai narrar exatamente isso que tem acontecido aqui, ó. Olha o verso 1, 4, ó. Apostasia nos últimos tempos. Ele diz assim, ó. Ora, o Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Preste atenção, quando todas as vezes que a Bíblia fala últimos tempos, últimos dias, não é hoje não. A Bíblia diz que os últimos tempos seria a vinda de Jesus. Quanto tempo Jesus já veio? Para você ver, há quanto tempo as pessoas estão no engano? Há quanto tempo as pessoas estão vivendo debaixo de religião? Igreja religiosa. Deus nunca foi religião. Deus quer que tenhamos uma comunhão, um relacionamento com Ele. E é tão bom quando a pessoa tem um relacionamento com Deus. É tão bom quando a pessoa entende que Deus é uma pessoa, por mais que você não vê. Amém? É um relacionamento que você tem de Deus. Você pensando, você falando, Deus está te ouvindo. Você escrevendo, Deus está te ouvindo. É um relacionamento que você tem para com Ele. Diga a glória a Deus. Então, dizendo, olha, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Qual é o motivo que vão afastar? Por obedecerem a Espírito. Espírito com letra minúscula é pessoas. Amém? Espírito com letra maiúscula é Deus, é o Espírito Santo. Espírito com letra minúscula é Deus. Nunca ouse escrever Deus com D minúsculo, viu, gente? Para quem não entende, tudo bem, mas para quem tem conhecimento, sabe que você não entende nada de Deus. Não se escreve Deus com D minúsculo jamais. Nem no início, nem no meio da frase, nem no final, não importa. Deus é com D maiúsculo. E o E é o Espírito Santo também. Diga a glória a Deus. Ele está afirmando que muitos vão se afastar da fé por espíritos enganadores, pastores, pregadores que enganam. Amém? E o segundo é o quê? E há ensino de demônio. Fala para mim, quem é que aguenta esses ensinos? Fica debaixo desse ensino uns anos, para ver se isso não satura você. Amém? O diabo nunca vai embora. Expulsa o maldito, volta. Sai, ele é teimoso, volta. Amém? Então quer dizer, quando isso vai embora? Jesus, quando expulsava, ele expulsava de uma vez só. Não, as igrejas expulsam toda semana. Toda semana tem expulsação de demônio. Quem que aguenta isso? Vive debaixo de uma doutrina dessa para ver se você. Daqui a pouco você nem acredita mais em nada. E faz bem não acreditar. Então o que está dizendo? Ó, muitos vão se afastar da fé por dois motivos. Primeiro, por espírito
espírito enganador, de pessoas que enganam. Você vai cansar. Amém? Por isso que a Bíblia diz, eles enganam e serão no futuro enganados. É o final de todos eles que enganam. Não tem jeito, a vida vai cobrar o que ele está semeando aqui, não tem jeito. E o segundo é o que? A ensino de demônio. Eu conheci gente que tinha medo do demônio. Hoje está pior do que ele. Faz coisa pior do que o demônio. Amém? Então quer dizer, viveu debaixo desse ensino há anos, se libertando, nunca se libertou. E agora resolveu soltar a franga por aí. Amém? Então o que ele está dizendo? 2 pontos aqui importantes, ó. O que afasta? Obedecer a espíritos enganadores, a pessoas que só enganam, e a ensino de demônio. Aí você vai ter um problema, olha, isso aí foi um demônio. Aí dá nome a tudo, mistura com espiritismo e tudo. Olha, isso aí foi tranca-rua que trancou o seu caminho. Olha, esse desejo sexual que você tem é uma pombagira. Amém? O ser humano tem desejo, gente. É ou não é? E quem colocou esse desejo no ser humano? O próprio Deus. Por isso que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Pronto. É ou não é verdade? Esse desejo desenfreado não pode. Vai te afastar. Vai perder a comunhão, vai perder muita coisa. Quem está entendendo, dê glórias ao Senhor Jesus. Amém? Deu para entender ou não? Então ele está dizendo aqui, ó, 2 pontos importantes. São espíritos enganadores, pessoas que enganam, e ensino de demônio. Aí vem mais, ó, pela hipocrisia dos que falam mentira e tem a mente o quê? Cauterizada. A consciência está cauterizada. É como se fosse queimado a consciência da pessoa para crer só naquilo. Não adianta ela crer só naquilo, não tem jeito. Amém? A consciência dela está cauterizada. Ela crê que todo mal que acontece, toda perda é um demônio. Ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem conhecimento de Deus. Amém? E acaba vivendo debaixo dessa maldição. Que isso é uma maldição, gente. Viver debaixo disso, invocando isso, chamando aquilo, isso é estar debaixo de uma maldição. Isso não traz bem para ninguém. É ou não é? Fora o teatro que existe. Porque é todo um ambiente propício para você acreditar que ali tem um demônio, mas daqui a pouco você está pulando, manifestando. Amém? E não tem nada. É simplesmente a consciência cauterizada. Você quer ver? Fala tanto numa coisa, você passa a acreditar naquilo. E tudo que você acredita, aquilo passa a existir para você. Quando nós não acreditamos em algo, aquilo não existe. Amém? A Bíblia mesmo diz, contra o povo de Israel não vale encantamentos. Quer dizer, nem macumba pega você. Isso é se você crê. Por isso que a Bíblia classifica tão simples, ó, tudo é possível aquele que crê. O sujeito crê tanto em demônio, que o demônio até aparece para ele. Porque está na mente dele. A mente está cauterizada. Amém? Aí você vê testemunho dizendo, olha, essa noite eu vi o diabo. Olha, ele tinha um chifre, ele tinha um rabo, ele era todo vermelho. É uma mitologia, né? Também nas cabeças das pessoas. As pessoas começam a crer, elas começam a acreditar nessas coisas. Eu sempre trago um exemplo importante, que é as crianças. As crianças acreditavam em Papai Noel por quê? Os pais ensinavam a criança, fazia a cabeça da criança que tinha Papai Noel, que ele passava pela chaminé, que ele dava a bicicleta, que ele dava. Os crentes de hoje estão acreditando tudo isso nesse Papai Noel. Amém? Ou então, quando a gente queria prender as crianças, que era aquela levada, olha, o homem do saco vai te pegar, hein? O bicho, o papão vai te pegar. E as crianças elas saíam correndo. Só que o que libertou elas foi o quê? Foi elas ter conhecimento de que Papai Noel, o bicho papão, o homem do saco, não existe. Elas cresceram e ficaram libertas dessa falta de conhecimento que ela tinha e nós utilizávamos contra ela a favor dela mesma. Amém?
E pior é o povo religioso até hoje. Está buscando o Papai Noel, um Deus que só dá presente. Um Deus fácil. Vem para o culto que aqui você vai ter. Vem para aqui que aqui você vai ganhar. Vem para gente, essa não é a doutrina de Deus, não é. Amém? A comunhão com Deus é um relacionamento que a gente vai desenvolvendo na nossa caminhada, na nossa vida. A gente passa a entender que Deus faz na hora que a gente está preparado. E tem gente que demora a se preparar, hein? Amém? Talvez seja isso que muitos velhos na Bíblia que foram abençoados depois de anos. Olha, Abraão, foi pai com 100. Por quê? Será que estava preparado para ser pai? Pastor, eu recebi minha bênção agora. Deus viu que você não estava preparado. Resolveu te dar agora. Amém? E quando é de Deus não tem enrolo, hein? Não tem atrapalho. Quando é de Deus as coisas fluem de forma natural. É como uma semente, joga ali, ela vai nascer. Não adianta ficar olhando, não, que ela vai nascer. Não precisa ficar, deixa que ela vai nascer. Vai dar o fruto no tempo certo e acabou. Quando nós temos comunhão com Deus, a gente espera a hora certa. Se você crê, diga glória a Deus. Fala para esse irmão que está ao seu lado, vai vir na hora certa. Na hora certa a tua bênção vai chegar.